Salve, salve. Impostômetro, Rua Boa Vista, Pátio do Colégio. Local da fundação da cidade de São Paulo. Lá embaixo, Rua General Carneiro. Palácio da Justiça ao fundo. A Sé logo ali atrás. 15 de novembro. Várias ruas. Este é outro local que tem ligações excelentes aqui para quem gosta de conhecer, para quem quer turistar. Pátio do Colégio, fundação da cidade de São Paulo, o bagulho é louco. Dá para se perceber pela arquitetura clássica, neoclássica, barroca. Não sou especialista, mas se percebe que é um lugar que tem prédios muito bonitos. Certamente de tradição europeia, portuguesa, francesa. É um local bem bonito. E na minha opinião, o impostômetro é muito bem localizado, bem no lugar da fundação. Fantástico. Esse prédio aqui do pátio do colégio é muito top. Vou mostrar aqui para vocês. Olha os prédios, rapaziada. Eu já vi alguns vídeos em Paris. Tem prédios similares. A arquitetura, porque é arquitetura europeia, né? Olha a igreja, que bonita, né? Muito legal mesmo. Tá bem conservada e tem que estar, né? Tem dias aqui que tá bem complicado, né? A situação social bem difícil, né? É Brasil, né, rapaziada? O mundo também anda muito complicado. O mundo anda tão complicado, tem até uma música da Legião Urbana que fala isso. Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Essas ruas aqui, Rua Anchieta, ruas bonitas, assim, com prédios totalmente diferenciados mesmo. Eu vi alguns prédios em Salvador, pela internet mesmo, tem alguns prédios parecidos. Aliás, né, Salvador é a primeira cidade descoberta pelos portugueses, salvo engano, tá? Cidade descoberta não, fundada, né? O Brasil foi descoberto, não a cidade. E as cidades foram nomeadas pelos portugueses, né? Que local top, né, rapaziada? A própria coloração dos prédios eu acho bem bonita. Esse amarelo, esse dourado, né? Para quem não conhece também, nós iremos até lá, vou passar. Vai cair bem na Sé. Deu um problema e eu tive que recomeçar. Bateria calma, né, rapaziada? Aí eu comecei nesse local que é top também. Ali a região eu mostro bastante, né? Essa região aqui, salvo engano, nunca mostrei. Eu mostrei uma ou duas vezes. Uma coisa que eu sempre falo também, que o centro de São Paulo tem uma estrutura, né, de hotéis muito, assim, farta, né, robusta, assim, muitos mesmo. E muitos de boa qualidade, né? Boa qualidade. Tem vários, né, rapaziada? Eu sempre passo ali no viaduto Santa Efigênia, né? O nome certo é Ifigênia, mas é mais conhecido como Efigênia. As pessoas que eu conheço falam Efigênia. Mas tirando as polêmicas e continuando, tem muitos. Lá tem hotéis. Na República tá cheio. Na São João tá cheio. No Largo do Arouche tá cheio. É como eu sempre falo, eu não recomendo, nunca recomendo, né? Porque o bagulho é louco. Infelizmente, né? São Paulo não é brincadeira, né, pessoal? Na verdade, as grandes cidades do Brasil
são complicados. O Brasil tem que desenvolver muito nessa parte, né? Na segurança, na paz social. Essa é uma parte bem triste mesmo, porque quem tem experiência em qualquer cidade vamos falar da Europa, cidade europeia, Europa e States. Apesar de terem problemas graves esses países, não dá para comparar, rapaziada. Não dá para comparar. Eu vejo, né? Eu acompanho, hoje eu tô acompanhando menos alguns canais lá de Nova York, de brasileiros. Cara, eu tava vendo um maluco, o canal top do maluco, aliás. O cara foi em Detroit, tá ligado? Mesmo nos locais mais complicados, não dá pra se comparar com o Brasil. Não dá. Eu vejo, eu sei, eu ando, eu conheço. Não dá pra comparar. Outro canal, eu tava vendo, o cara foi em Chicago, galera, que é uma cidade da hora, hein? Dá pra comparar um pouco com São Paulo, Chicago. E, cara, não tem como. Não tem como. Infelizmente, as grandes cidades do Brasil, vamos citar São Paulo, Rio, as grandes cidades do Sul. Uma vez eu falei assim que as cidades do Sul são mais tranquilas. Pelo menos é o que a sensação, né? Eu não sou conhecedor profundo, mas certamente, vamos falar, Curitiba, não dá para comparar com São Paulo. São Paulo é muito mais complicado. Rio, né? Rio, muita gente fala que é muito pior, e essa é a minha sensação. Mas eu já ouvi outras pessoas falando que o centro do Rio é mais tranquilo. Então, cada pessoa tem uma experiência particular. E para nós termos uma experiência, ela tem que ser individual, mas tem que ver as estatísticas e ver as outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso ir no local ter uma experiência boa. Eu posso ir no Rio e não ter uma experiência ruim, ter uma experiência boa. Eu posso ir no Rio e ter uma experiência ruim. Mas só que quem tem um pensamento mais amplo, ele pensa o seguinte, no todo. Ele tenta ver a experiência comum, ou seja, do máximo de pessoas possíveis, acompanhando canais, acompanhando as estatísticas, acompanhando os dados, né, da segurança pública. Porque se nós individualizarmos muito, aí nós transferimos ao todo o que é do indivíduo, que é um processo racional que chama indução, né? Que é problemático. É problemático. A minha experiência individual, frequentemente, ela não é a experiência da maioria, por exemplo. Por isso que a experiência da maioria, ela é muito mais importante do que a experiência individual. Isso é uma coisa que eu vejo muito algumas pessoas, por exemplo, nos comentários, né? Falando assim, por exemplo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nunca me aconteceu nada. Então, essa é a experiência individual. Agora, uma experiência mais global, do todo, tem que ser levada em conta. Eu estou falando isso para reflexão de vocês que veem este vídeo e analisam as coisas, né? Tem que se ter essa visão, a individual e a do todo, né? Como vocês veem, eu ando, eu circulo, eu tenho uma experiência individual e tenho também uma experiência, quando eu falo do todo, é sempre imperfeita, né? Só um ser absoluto, né, sabe todas as coisas, tem a experiência total, né? Na verdade, logicamente, só o ser supremo, né, pode ter a experiência de tudo que é Deus. Nenhum ser humano pode falar pode reivindicar conhecimento total. Filosofei um pouco, né, mas continuando. Rua Marconi, olha como tá vazio, rapaziada. Algumas pessoas elas falam assim, é domingo,
É assim, não, rapaziada, não, rapaziada, não, rapaziada. Exemplo, eu vou dar aqui. Esta é a maior cidade das Américas. Compara com o vídeo de Nova York. Compara com o vídeo da cidade do México. Procura um vídeo de Buenos Aires. Vê se é assim. Não é. Tá vendo? É assim que, para nós termos uma visão mais apurada, não perfeita, hein? E eu nunca reivindiquei a verdade total, né? Aqui eu tô andando e conversando, né? Conversando e falando da minha experiência e vendo a experiência do todo nas minhas possibilidades limitadas. Rua Barão de Itapetininga. Deu uma garoada, né? Esse vídeo era a continuação do anterior. Então, para vocês verem, não estava chovendo, agora choveu um pouco. Aumentou a quantidade, circulação de pessoas aumentou. Eu curto chuva, rapaziada, e é bom. É bom porque dá uma refrescada nesses tempos, né? E tá modificando muito tempo. Nós entramos já no outono, mas teve dias... O outono começou frio, mas depois esquentou. E, né? Para vocês verem, né? A cavalaria ali. O Teatro Municipal. Tá, eu já disse várias vezes, e é visível, né? Os vídeos mostram. O policiamento está muito intenso, né? É necessário. Infelizmente, porque o policiamento intensivo ele é por causa da insegurança. É lógica isso, da lógica pura. Algumas pessoas elas não entendem, né? Mas as coisas são claras. Para mim isso é nem opinião. Tá? Isso é um dado objetivo da realidade. Teatro Municipal. Como eu disse já em outro vídeo, uma vez eu passei, achei bem interessante, tava tendo, né, uma ópera de Schubert. Os caras top, né? Só os Schubert. Eu ia falar o nome do outro grande, é Mendelssohn. Tem... Fantástico, eu acho legal. A alta cultura é legal. E no outro vídeo eu falei, mas não custa repetir, né? Esse prédio na frente era um hotel famosíssimo que era chamado de Hotel dos Artistas. Os caras se hospedavam aí e faziam as óperas, as orquestras, os eventos no Teatro Municipal. Que bacana, né? Que bacana, mostra a história. E outro ponto, mostra como as coisas mudam, né? Como às vezes, galera, pode mudar para pior ou para melhor. Ó, a plaquinha aqui, Praça da República, Galeria Olido, que é bem legal também. Como as coisas mudam, né? Como que mudam em todos os aspectos. E uma coisa importante na mudança é a agência humana. Ou seja, nós temos que agir para mudar as coisas para melhor, né? Aqui é Praça Ramos. E tudo é possível. Tudo é possível. Infelizmente é possível a piora, mas é possível a melhora, o desenvolvimento, o crescimento. Acertar as coisas. Outro ponto interessante, eu estava vendo umas fotos antigas aqui na internet do Vale do Anhangabaú. A realidade que eu vou falar aqui, na minha opinião, e certamente porque as fotos mostram, o Vale do Anhangabaú já sofreu muitas mudanças. E era muito arborizado, era mais bonito, não tem como se falar que não. Não tem como se falar que não. Porém,
A verdade é que eu vejo que na questão da segurança melhorou bastante, tá? Ó, fora de dúvida. Na verdade, quando há um interesse privado, essas questões elas melhoram. No geral melhoram. Porém, ficou o tapetão, né? Vamos assim dizer, usar esse termo. Assim, para andar de bike, para patins, acho que ficou... Para o pessoal que curte esses esportes, acho que melhorou. Apesar que tinha as escadas, né? Tinha uma escada aqui no meio. Quem conhece tá ligado. E eu via muito para fazer manobra, né? Para fazer manobra eu acho que era mais da hora. Tanto que o pessoal fica lá no fundo. Então tem todos esses pontos aí. Tem a questão do show, né? E tem a questão que quando tem show, fecha. Então fica privado. Tem essa, né? Então tem todas essas questões aí. E o bagulho é louco. O que eu posso falar, né? E um outro ponto, até filosófico também. Depois que as coisas acontecem, não adianta reclamar. Não adianta. É que nem na nossa vida pessoal. Quando eventos acontecem, erros, acertos, eles já se foram. É como se eles não existissem mais. Os erros ou os acertos, mas as consequências deles permanecem. As consequências permanecem. É a lei da causa e efeito, que é uma lei da realidade inexorável. A lei da lógica, aliás. Causa e efeito. Não existe efeito sem causa e não existe causa sem efeito. Aristóteles, né, discorreu sobre esse assunto. E é um assunto de pura lógica. É a própria realidade. Que visão bacana. Já passei diversas vezes aqui, né? Eu não passava nos primeiros vídeos. Depois eu comecei a passar, me acostumei. Galera, tem algumas pessoas que falam, na minha opinião, né? Eu acho que a parada é muito vazia. Eu acho que a parada é muito vazia. É muito vazia. E se compararmos com as outras grandes cidades, que é o método correto para entender, porque uma grande cidade você tem que comparar com outra grande cidade. Não tem outra forma. Está muito vazio. E um dado que mostra também a questão inequívoca da crise do centro de São Paulo é, por exemplo, ali na Rua São Bento. Na Rua São Bento é um prédio alugando atrás do outro. Salão, né? Um atrás do outro. Isso é um dado inequívoco de crise. De um local. Todo mundo que tem imóvel sabe, se eu moro numa rua e todas as casas, boa parte das casas estão alugando, na verdade até o meu imóvel perde valor. O meu imóvel mostra o desinteresse no local, né? E, né, como eu disse, não existe efeito sem causa. Isso é um efeito. As causas são diversas, né? Rua 15 de novembro. Uma das causas mais fortes foi o Biohazard, né? Essa crise que houve aí em 2020. Eu acho que quem conhece, por exemplo, quem tem quem pode falar sobre isso? Por exemplo, um cara que trabalhava no centro em 2019 e dava uma circulada. Por exemplo, o cara trabalha, aí ele sai de tarde, né, de noite,
Numa sexta ele vai num bar com os amigos do trampo. Aí passa 2020. Esse cara pode falar porque ele tem experiência pré e pós, né? Porque na época, né, da crise a parada ficou fechada, né? Aí deve ter ficado louco, hein, rapaziada? Aí deve ter ficado insano, sim. Em questão de circulação, principalmente. Aliás, teve alguns dias que eu vim nessa época. E galera tava louco, o bagulho tava insano, tava estreito. Eu lembro que fui na Praça da Cidade, tava feio, o pessoal triste. E na verdade, no espírito daquele ano, né, de 2020, se falava muito, né, no fim do mundo, o apocalipse. Muita gente se falava dessas paradas de 2020. Comenta aí você. Eu lembro na TV, os programas, a desesperança, tava bem pesado. E a verdade, ó, tem muitas paradas que melhoraram. Está melhorando, né? Não está bom, mas se compararmos assim, 2020, 2021, 2022, 2023, nós estamos em 2024. Cara, eu vou falar assim, a minha experiência, como eu estava falando, né? Até conectando os pensamentos, vendo a minha experiência individual e vendo a experiência mais global, analisando e vendo pelo olhar de todos, imperfeitamente, é claro. Muita coisa melhorou, muita coisa piorou, mas muita coisa melhorou. E é assim que a banda toca, né, rapaziada? Ó, eu estava lá, parte do colégio ali, a Rua Boa Vista. Eu dei uma volta enorme e estou aqui embaixo agora, que é a Rua General Carneiro aqui. Centrão, São Paulo, 2024. Escrevendo a história. Até.